Olá, mais que vencedor, tudo bem com você? Mais um vídeo e hoje nós queremos falar sobre o que significa deixar pai e mãe lá de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Mas antes, roda a nossa vinheta! Tudo bem com vocês? E hoje neste vídeo nós vamos falar sobre o que significa deixar pai e mãe. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Mas antes que a gente comente sobre o nosso vídeo, quero convidar você, se não for inscrito no nosso canal, se inscreve, porque toda semana nós vamos trazer sempre um tema novo, importante, sobre casamento, sobre família, sobre finanças, sobre filho e sobre relacionamento conjugal de um modo geral. E também deixe o seu comentário, é muito importante para nós, mas também deixe o seu like, isso ajuda muito o nosso canal. Beleza? Gente, o que é que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 2? No capítulo 1, Deus cria todas as coisas. No capítulo 2, o autor ele começa a detalhar melhor o que aconteceu no capítulo 1. E no versículo 18 do capítulo 2, Deus ele compreende que não é bom que o homem esteja só. Esta necessidade de uma companheira para Adão não parte de Adão, parte de Deus. E aí Deus dá um sono profundo em Adão. E depois ele apresenta Eva, sua esposa. E quando Adão olha para aquela mulher, ele diz: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem ela foi tirada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E aí, o que é que acontece? Deus, a partir daquelas palavras de Adão, ele ordena que o casamento, de fato, ele é casamento quando o homem deixa seu pai e a sua mãe. Nós costumamos dizer que nós casamos 3 vezes. Nós casamos na igreja, casamos no cartório, na igreja e casamos quando nos deitamos com a nossa esposa na nossa cama. Então, o que é que aconteceu? Deus disse, através de Adão, que Jesus ele vai repetir lá em Mateus capítulo 19, que o homem ele deve deixar seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher. Por que Deus vê essa necessidade de o homem deixar pai e mãe? O que significa de fato esse verbo deixar pai e mãe? Por que ele é tão importante para o casamento e o relacionamento conjugal de um novo casal que se formam a partir de 2 famílias, a partir de 2 culturas, a partir de 2 heranças familiares, eles agora se juntam para formar a sua herança, o seu modelo familiar. Mas isso só de fato acontece, meus queridos amigos, irmãos, quando eles deixam pai e mãe. E eu quero pensar nesta palavra deixar com 3 perspectivas diferentes. Deixar pai e mãe no sentido geográfico é fundamental. Você casado ou você noivo que pretende casar, deixar de fato seu pai e a sua mãe. Isto é, sair da casa dos seus pais, geograficamente, e ir para a sua casa. É isso que Deus está dizendo. E um casamento, de fato, ele começa a ter uma substância maior. O casal, de fato, eles começam a viver em um casamento a 2, quando eles moram sós. Eles moram na sua própria casa, porque eles vão construir o seu modelo de família e casamento. Quando o homem está na casa dos pais, ele vai morar na casa da sogra, do sogro, ou, enfim, na casa dos parentes. Eles, de fato, não estão vivendo, não têm a sua identidade, a sua essência como casal e como família. E aí nós entendemos que esse deixar geograficamente, ele é fundamental. Não significa que você vai abandonar seus pais. Não, não tem nada a ver com isso. Significa que você vai sair da casa deles para construir a sua família, o seu lar, no seu quadrado. É cada um no seu quadrado. Quem casa, quer casa. Mas eu ainda vejo uma outra perspectiva muito importante dentro desse deixar pai e mãe. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu quero pensar também no deixar emocional.
Particularmente, eu tive problemas nesta área, porque havia um cordão umbilical que não tinha sido cortado ainda desde que eu nasci. Eu me casei, mas eu continuei muito ligado à minha mãe, principalmente. E quando eu entendi isso, eu vi que isso estava causando problemas no meu relacionamento conjugal. E nós cortamos esse cordão umbilical e eu consegui viver muito melhor no meu casamento, na minha família, do que quando eu estava demasiadamente, emocionalmente apegado à minha família ainda. Nós precisamos entender, quando somos casados, que a prioridade dentro do relacionamento conjugal não é mais seu pai nem a sua mãe. É a sua esposa, é o seu esposo, é o seu cônjuge. Quando o cônjuge não compreende isso, isso gera problemas, isso traz dificuldades. Muitas vezes o cônjuge está ali casado, mas ele vai primeiro compartilhar com a sogra, ou com a mãe, ou com o pai, né? Você quer dizer que eu passei por isso. Fica compartilhando primeiro as coisas com ele, pedindo orientações, tomando decisões com o pai, com a mãe. E não de fato com a sua esposa ou com o seu esposo. Então esse deixar emocional é importante. Como nós falamos ainda há pouco, não significa abandonar pai e mãe. Não tem nada a ver com isso, mas significa você colocar eles no lugar deles, porque agora vocês são uma família, um casal agora que se uniram, uma só carne. Então as decisões e escolhas, os erros e acertos vão partir de vocês. Não significa que eu não vou buscar uma orientação, uma ajuda, um conselho, mas primeiro o casal. Eu acredito que isso está muito claro, mas um outro aspecto desse deixar é o aspecto financeiro. Infelizmente, muitas vezes nós permitimos que os nossos pais, o nosso sogro, a nossa sogra comece a trazer recursos financeiros para a gente, ou às vezes comprar os móveis da nossa casa, ou quem sabe um carro, ou quem sabe a casa, e nós ficamos dependentes financeiramente deles. Isso é perigoso, isso é extremamente perigoso. Não estou aqui dizendo que você está passando por uma dificuldade e você pedir socorro, ajuda à sua família. É uma outra situação diferente. Eu estou falando de sempre. Você depende mês a mês, semana a semana, de sua mãe, de seu pai financeiramente, ou do seu sogro, da sua sogra. Não! Isso não está correto. Você precisa buscar uma forma de solucionar isso, porque isso gera dependência, isso gera até uma certa autoridade do sogro, da sogra, do pai, da mãe na sua casa. Daqui a pouco eles podem chegar lá e começar a questionar algumas coisas, porque eles se acham até no direito, entre aspas, de questionar e de cobrar aquilo. Porque eles mantêm a casa financeiramente. Se ele vê alguma coisa errada que ele supõe que não seria interessante para ele, ele vai exigir e cobrar de você porque ele mantém sua casa. Então, casal, então, cônjuges, aprendam a não ter mais dependência. Busca em Deus sabedoria e orientação. Busca uma renda extra ou então se adequa financeiramente ao que você ganha, a sua receita, a sua despesa, as suas despesas, as suas receitas. Mas, portanto, que vocês não dependam financeiramente. O deixar financeiramente, ele é fundamental. Eu sei que muitas vezes para os noivos, quando a gente se casa, passa por um momento, né, que começa a se ajustar ali e às vezes está sem emprego, às vezes está passando por uma dificuldade e nós pedimos socorro. Pedir socorro é uma coisa. E depender semana, mês, anos é outra coisa. Este é um perigo muito sério. E isso gera muitos problemas nos relacionamentos conjugais. Não é à toa, queridos amigos e irmãos, que Deus ele traz essas orientações, essas ordenanças para nós. E você pode questionar, mas olha, eu sou filho único. É mais interessante você trazer seu pai e sua mãe para morar com você do que você morar com eles. Porque na sua casa é as suas regras. É no seu modelo, é no seu padrão. Então, sejamos sábios, vamos aprender com a palavra de Deus. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Vamos seguir os conselhos, os princípios, as orientações da palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Mais uma vez eu te peço, se não é inscrito no nosso canal,
Nós estamos com um sonho, com um desejo muito grande de atingir 1000 inscritos. Então se inscreve aí, compartilha esse vídeo com quem ainda não conhece a gente. Estamos sempre falando sobre temas importantes relacionados à família, casamento, filhos, finanças, tá bom? Deixa o seu comentário aí embaixo e o seu like, que é muito importante para nós. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!